A todos que estão nos assistindo nesse momento, graça e paz da parte do Senhor Jesus. Eu quero vir falar nessa oportunidade sobre uma análise política na ótica bíblica, isto é, de acordo com relatos descritos na Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Um assunto bastante controverso, discutido e muito mal entendido por grande parte das pessoas e inclusive cristãos. E nós precisamos analisar de acordo com princípios relatados na Palavra de Deus sobre esse assunto. Primeiramente, a política do ponto de vista bíblico no Velho Testamento era teocrática. A palavra teo quer dizer Deus. E isso nos dá a entender que Deus estava no comando. Ele estabelecia e ele removia os reis. Vejamos o que está em Daniel capítulo 2, versículo 20 e 21. Falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as estações. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Na ótica bíblica nós encontramos no Velho Testamento Deus no comando da política. Ele estabelecia, ele removia. Quando o rei não cumpria as suas determinações, ele tirava aquele rei e colocava outro rei. Tudo na direção de Deus, na dependência de Deus. E nós observamos aqui que quando Deus ele quer revolucionar uma nação, a primeira área que ele age é na área política, na esfera política. E nós vemos aqui, quando Deus quer revolucionar um país, ele age na esfera política e coloca um justo no governo. Isto mesmo, ele coloca um justo no governo. E eu quero, nessa oportunidade, relatar aqui dois exemplos citados na Bíblia Sagrada. O primeiro, que está relatado em Gênesis capítulo 41, versículo 38 a 40, a primeira nação em que o Senhor constituiu um governo justo foi a nação egípcia, isto é, o Egito. O que está escrito em Gênesis capítulo 41, vamos ler aqui a palavra de Deus, aonde nós vamos fundamentar o que vamos falar, baseado na palavra de Deus. Gênesis capítulo de número 41, versículo 38 ao versículo 40. Olha o que diz a palavra do Senhor. E disse Faraó a seus servos: acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão inteligente e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Aqui nós vemos aqui um exemplo descrito na palavra de Deus de um governo sendo constituído e numa nação ímpia, uma nação de natureza pagã, aonde a cultura daquela nação contrariava todos os princípios de Deus. E Deus agora decide intervir naquela nação, mudando o quadro e a história política daquela nação. Porque há muitas pessoas que dizem que Deus não se importa com a política, Deus não constitui e tal, e começam a falar uma série de aberrações sem base bíblica. Nós observamos aqui que José, um jovem, alguém justo, que temia a Deus, que servia ao Senhor, foi constituído no Egito como governador. E ele era fiel a Deus, ele era íntegro, ele tinha uma comunhão íntima com Deus. E Deus entendeu de revolucionar o Egito. Nós sabemos, Deus, ele é sumamente grande, ele domina sobre tudo. A Bíblia em Apocalipse chama ele de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas nós temos um inimigo que sempre quer dominar, sempre quer mandar
sempre quer massacrar o povo e a nação e levar o povo à idolatria, ao paganismo, à prostituição e etc. Mas Deus agora entende de intervir na política no Egito para mudar a cultura daquela nação. E sabe o que Deus faz? Deus levanta um jovem por nome José. Mas nós observamos, vamos analisar aqui um ponto principal na vida de José. Antes de José chegar ao trono como governador do Egito, ele sofreu uma série de perseguições, inclusive dos seus próprios irmãos. Se você olhar na Bíblia, você vai ver que os irmãos de José foram os maiores inimigos para que os projetos de Deus não se realizassem na vida dele ou através dele. Nós sabemos que José foi perseguido pelos seus irmãos, ele foi vendido por seus irmãos para uns comerciantes de escravos que levaram ele para o Egito para ser negociado, foi vendido como escravo, serviu como escravo no Egito e depois foi caluniado, sofreu calúnia, porque o inimigo sempre trabalha assim, caluniou José e fez com que José fosse parar na cadeia. José foi preso exatamente porque mantinha a sua integridade. Não estamos com isso defendendo aquelas pessoas que às vezes são presas por delitos, por corrupção, por roubo, não. Estamos falando de alguém justo, estamos falando de José. José foi parar na prisão e da prisão o Senhor tirou de lá e constituiu ele como governador do Egito. E através do governo de José foi mudada a cultura daquele país. Certamente o reconhecimento ao Deus que ele servia. Também nós podemos observar que houve uma mudança extraordinária, uma mudança radical e até mesmo uma prosperidade financeira muito grande no Egito foi promovida no governo de José, o conhecido José do Egito. Está aí a prova como Deus, ele estabelece, como Deus remove, como Deus coloca, e é plano de Deus colocar o justo no governo quando ele quer revolucionar uma nação. O segundo exemplo que nós encontramos na Bíblia aqui, de uma nação que foi revolucionada pelo Senhor na área política, foi a nação babilônica. Isto é, houve uma tomada de Jerusalém, e naquela tomada levaram 4 jovens que foram levados como escravos para a Babilônia. Um deles foi Daniel e os seus 3 companheiros, que lá foram chamados de Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas antes de tudo eles foram grandemente perseguidos, caluniados, e nós observamos na história que Daniel foi jogado na cova dos leões. Os companheiros de Daniel foram jogados, 3 atados, amarrados em uma fornalha de fogo ardente. Isso porque o inimigo não queria que eles chegassem a influenciar aquela nação pagã, aquela nação ímpia, através do seu perfil, do seu testemunho. Mas todas essas tentativas foram frustradas e Deus realizou todo o seu intento, colocando Daniel, Misael e os seus companheiros ali na corte real, isto é, no governo da nação babilônica. Vamos lá observar o que diz a Bíblia aqui, Daniel capítulo 2, versículo 47 a 49, onde nós encontramos aqui, diz assim: Respondeu o rei a Daniel e disse: Certamente o vosso Deus é Deus dos deuses e o Senhor dos reis e o revelador dos segredos, pois pudeste revelar este segredo. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes, e o pôs por governador de toda a província de Babilônia, como também por principal governador de todos os sábios de Babilônia. E pediu Daniel ao rei, e constituiu ele os negócios da província de Babilônia, a Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas Daniel estava às portas do rei. Mais um justo colocado no governo. Daniel, sendo constituído como governador na Babilônia, ele aproveitou a ocasião e colocou seus 3 irmãos também
no governo. Isto é, antes de tudo, eles foram perseguidos severamente para que esse intento não fosse realizado, que esse projeto de Deus não fosse concretizado. Mas a batalha foi perdida e eles foram constituídos. Nós sabemos que a cultura babilônica sofreu uma alteração quando o rei assinou um decreto reconhecendo o Deus de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego como Deus verdadeiro, e que ninguém dissesse qualquer blasfêmia contra o Deus de Daniel e seus companheiros. Isto é, Deus revolucionando uma nação através do governo do justo. E na verdade, meus amados, nós temos hoje o nosso Brasil. O Brasil tem sofrido muito por causa da corrupção que foi instaurada no governo. O Brasil tem sofrido uma série de consequências e nós estamos hoje na situação que estamos enfrentando no Brasil. A nossa nação está praticamente dividida. O povo brasileiro dividido contra si mesmo. E nós observamos que Deus, ele não suporta esse tipo de coisa. Há quem diga que cada vez vai ficar pior, mas as promessas de Deus, elas não falam isso, que vai ficar pior. Na verdade, nosso Deus, ele tem falado, tem levantado pessoas, que ele haveria de mudar esse governo, que ele haveria de estabelecer algo novo em nosso país. O Senhor prometeu através de pessoas que ele usou nesse país, que ele removeria a corrupção do mais alto escalão do governo. Prometeu que faria uma renovação no Congresso Nacional, entraria no Congresso Nacional. E hoje nós podemos concretizar tudo isso, nós somos testemunha disso. Deus tem planos, Deus tem promessas para o Brasil. O Brasil é do Senhor Jesus. E nós estamos orando para que Deus coloque pessoas que honre e que glorifique o nome do Senhor Jesus. Mais do que nunca, a igreja precisa avançar esse terreno. A igreja precisa entender a vontade de Deus nesse sentido. No sentido político, Deus também quer contar com o seu povo, com o justo no governo. Porque na situação que está o nosso país, se não houver o governo do justo, o nosso país tende a piorar. Nós temos como exemplo os Estados Unidos da América, onde Deus colocou alguém que hoje, no mais alto escalão do governo, eles tiram 2 dias da semana somente para estudar a Bíblia Sagrada. Em todas as reuniões do governo, a primeira coisa que se faz antes de qualquer coisa é uma oração a Deus, pedindo a Deus orientação e sabedoria. Hoje é uma das nações reconhecida, próspera, abençoada. E se isso acontece nos Estados Unidos também, é possível acontecer no Brasil. Nós estamos orando por isso. Agora sabemos que o justo é perseguido, sabemos que o justo é caluniado. De todas as formas, eles tentam fazer com que o justo não chegue no poder. Mas Deus é fiel e Ele tem promessas para o nosso país. Quando Deus quer revolucionar, como Ele vai revolucionar o Brasil, Ele já está abalando, já abalou a estrutura política do nosso país. Deus tem falado que haveria de abater o príncipe na corrupção, que haveria de entrar no Congresso Nacional, no palácio do presidente. Isso aconteceu e nós estamos orando para que haja uma revolução no Brasil, que o Senhor Deus seja o Senhor dessa nação, porque a Bíblia diz: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. E o que diz a palavra de Deus em Provérbios, capítulo 29, versículo 2, diz assim: quando o justo governa, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo suspira. Como, por exemplo, você pode ver nos países em que o comunismo domina, as pessoas suspiram, as pessoas gemem, as pessoas sofrem, as pessoas são perseguidas. Mas aonde há um governo justo, o povo se alegra, o povo fica feliz. E nós louvamos a Deus. Eu quero que esta palavra chegue a toda a nossa população brasileira, o quanto puder, e você puder compartilhar esse vídeo, enviar para os seus amigos, para outras pessoas. O nosso Brasil tem jeito, Deus está no comando, o nosso Deus é Senhor ainda, Ele comanda o mais alto escalão do governo, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores. E nós observamos que o nosso Brasil,
Nós que somos patriotas devemos defender a nossa pátria, porque a Bíblia diz: orai pela paz da cidade, porque na sua paz vós tereis paz. Nós estamos orando pelo progresso do Brasil, pela paz do Brasil. E nós podemos ver também a palavra de Deus. Deus, Ele precisa ser glorificado através da nossa nação, através do governo, quando nós colocamos Deus acima de tudo. Então, é certo a frase que se pronuncia: o Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. A vitória é nossa em nome de Jesus. Força, seguimos em frente. Não vamos negligenciar o nosso direito como cidadão brasileiro. Dia 7 de outubro, nós vamos às urnas para depositar ali o nosso voto como cidadão brasileiro e dessa forma nunca votar em pessoas que venham defender princípios contrários aos nossos princípios, que venham prejudicar a nossa família, a nossa igreja e a nossa sociedade. Vamos defender a nossa pátria, sim. Estamos orando, estamos intercedendo. Deus está no comando. O Brasil é do Senhor Jesus. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe sua família, e fique com Deus e compartilhe este vídeo para que outras pessoas possam conhecer o que diz a palavra de Deus a respeito da política. Muito obrigado pela sua atenção. Deus abençoe em nome de Jesus.